primeiro caso que aconteceu comigo de irresponsabilidade de freelancer foi lá em 2012, se eu não me engano. 2012. Um desenvolvedor, o Wellington, ele trabalhou comigo durante um tempo. E aí ele era PHP, a gente trabalhou e tal. Pô, o cara era firmeza, assim, né? A gente trabalhou. Quando surgiu um trabalho pra eu fazer freelancer, eu já tinha saído da empresa, e ele também. A referência que eu tinha de PHP até então, né, era ele. E aí eu chamei ele pra fazer um projeto de loja virtual de uma cliente. E aí tudo bem, a gente dividiu o valor, eu cobrei um valor. Na época, ó, 2011, eu cobrei R$ 5.000. Se eu não me engano, é um bom valor pra época. Pra hoje, né, pra loja virtual hoje em dia não é, né? Mas pra época era. E aí eu falei, pô, meio a meio. Aí eu peguei, fiz o projeto todo no Photoshop e tal. Coloquei, fui e assim que a mulher ia passando dinheiro pra mim, eu ia passando pra ele meio que por semana. E aí o cara começou a fazer, aí entregou uma coisinha aqui, outra acolá. No final, o cara não entregou o projeto. Deixou mal acabado, deixou, na verdade nem mal acabado, né? Porque poderia ter entregue o projeto, mas de forma ruim. Nem entregou o projeto, ele simplesmente não entregou. Na época não tinha um WhatsApp, né? Mas mesmo assim ele me bloqueou, não me respondeu mais, pegou o dinheiro, não devolveu e pronto. Sumiu. Na época eu até pensei em ir na casa dele lá procurar. Eu lembro que ele morava ali na Casa Verde. Eu tava com tanta raiva, mas tanta raiva. E não só raiva, mas vergonha da cliente. Porque ela acreditou em mim, né? E eu queria ir na casa dele dar uns tapas na cara dele. De juro. Tanta raiva. Mas graças a Deus, né? Não fiz isso porque as coisas não se resolvem assim. Eu conversei com a, com a cliente, ela super entendeu. Porém, fiquei queimado, né? Não fiz mais esse trabalho pra ela depois. Esse foi o primeiro caso. E desde então, eu tive outros casos, né? Gente que não entrega legal, gente que mostra uma coisa no portfólio, quando você vai ver na prática é outra. Tive um caso recente de uma profissional que ela mostrou o portfólio e falei, ah, é suficiente, né? Vamos ver. Passei para ela umas questões que era basicamente editar um template. Ela não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer. E era coisa simples, assim. Não era exigência muito grande. E para quem trabalha comigo, ou já trabalhou, sabe que eu não sou muito de ficar pegando no pé, de horário, nada disso. Eu quero que entregue com qualidade e na data marcada. Simples. Se quiser fazer, pô, de madrugada não tem problema. Se tiver dúvida, eu vou estar aqui para ajudar. Se precisar, pega na mão e aí ajudo, enfim. Mas ela não conseguiu editar um template. Né? Então, entre aspas, né? Não posso afirmar, mas aparentemente ela mentiu no portfólio dela. Mais recentemente eu tive um outro caso. Aí foi um outro desenvolvedor, o Alessandro. Teve um menino que me indicou, foi um influencer do LinkedIn. Eu tava procurando um desenvolvedor, aí ele me indicou esse menino. Inclusive, esse influencer foi bem filho da puta, né? Porque, enfim, eu já vou continuar aqui com a história. E aí eu, pô, fiz a reunião com o menino, esse Alessandro é de Brasília. E tava lá, tal, etc. Fizemos uma reunião, acordamos. Depois que eu tive esse caso anterior, que eu acabei de citar pra você lá em 2012, eu procuro sempre pagar de forma diferente. Então, pelo menos no primeiro projeto que eu faço com a pessoa, eu tento pagar 20, 30, 50. Então, 20% para iniciar, 30% ali quando tiver metade, 50% depois, né, no final da entrega. E aí, com esse menino, eu acordei dessa maneira. Ele até trabalha numa faculdade lá de Brasília e tal. Era um freela pra ele mesmo, mas beleza. Ele também mentiu no portfólio, né? Mostrou uma coisa e, na verdade, ele tinha menos conhecimento técnico do que ele tinha, do que ele tem, né? Eu, como designer, não me considero front-end, eu percebi isso. Veja, eu como designer não sou front-end, não me considero, eu percebi que ele tinha essa questão. Enfim. E aí eu paguei 20%, né? Ele foi fazendo. Aí ele entregou uma parte.
meio ruim, eu ajudando ele, inclusive. Mas eu falei, vou dar os outros 30% para me motivar, né? Eu não gosto de ficar que as pessoas trabalhem para mim também sem pagar, sabe? Eu acho que tem que ter alguma troca, senão desmotiva e tal. Tem que ter um faz-me rir. E aí eu peguei, depositei os 30%. O menino pegou, sumiu. Sumiu, me bloqueou no WhatsApp. Sumiu, não entregou. Deixou. Na verdade, ele entregou uma parte, mas essa parte eu tinha ajudado ele. Ainda, assim, faltava muitas coisas. Faltava um responsivo e tal. E sumiu, simplesmente isso. Bloqueou, sumiu. Eu fico pensando como que essa galera consegue ficar bem consigo mesmo, né? Tipo, saber que pegou o dinheiro de alguém, que envolve outras pessoas, que não entregou. Não entregou e pegou o dinheiro. Surreal. E aí, só pra resumir essa história, o menino influenciador que me indicou, ele vive postando coisa aí no LinkedIn, diquinha de CSS, né? Ele pegou e falou assim, fulano... Então, fulano também me enganou. Também a gente pegou um projeto pra fazer e ele saiu na metade. Aí eu olhei assim e falei, caramba, e aí mesmo assim você me indicou? Mesmo assim você não falou nada antes pra mim? Ou se ele descobriu durante, né? Por que você não me avisou? Né? Enfim, são coisas que você vê aí. Então no LinkedIn todo mundo é amiguinho, mas depois, né? Você percebe como que são as coisas. E por fim eu tive um outro problema com uma pessoa que eu tinha confiança. Foi mais recente. Da pessoa não entregar. A pessoa tem outros projetos dela, ela trabalha de outras maneiras e tal, mas ela assumiu o projeto. Na verdade eu mandei mensagem, né, pra ela, falando, olha, você tem alguém pra indicar? Aí ela falou, dependendo eu pego. Então ela assumiu a responsabilidade. E aí ela entregou uma parte atrasada, e depois eu descobri que a outra parte que ela tinha acordado, eu já tinha saído da negociação, porque eu quis me livrar disso, né? Então já passei direto pro cliente. Ela não entregou a outra parte acordada, né? E o pior disso, ela não comunica, ela não comunicou, ela não conversou, ela não respondeu as mensagens da empresa. Também deve, tá? Eu vejo muito isso, ao longo do tempo, assim, esses foram os casos principais, mas eu tive pequenos casos ao longo do tempo com freelancers, onde eu vi essa falta de responsabilidade, essa falta de comunicação.